Bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário Cineri Paludo e também o secretário Marcelo Duarte, futuros secretários, aliás, do governo Pedro Taques, que se inicia em 1º de janeiro do ano que vem. No bloco anterior, o Paulo Coelho deixou a pergunta e eu gostaria que o Paulo repetisse. Por favor, Paulo. A pergunta é a seguinte, quanto à relação do futuro governador Pedro Taques com os prestadores, as empreiteiras propriamente, que prestaram serviços ao governo Silval Barbosa e não receberam, então pé da cara e certamente vão bater na porta do Pedro Taques. O que dizer a eles? Já vamos até adiantar uma resposta aqui para esse pessoal, que não é pouco, é Juara, Juína, é o Nortão, aqui no Araguaia também, construtor de ponte, de estrada, enfim. Como é que vai ser essa política aí com os empreiteiros? O que dizer para eles? Paulo, essa é uma questão realmente muito, muito séria. A gente, pela lei de responsabilidade fiscal, ao final do governo, todas as despesas contratadas e executadas, elas devem ser empenhadas, pelo menos empenhadas e com previsão orçamentária. Não quer dizer que tenham que ser quitadas, né? Não, mas o dinheiro tem que estar em caixa e empenhado. Tem que ter previsão, o dinheiro pelo tem menos. que estar previsão, carimbado. pelo menos. Você virar o ano em uma situação que não há empenho para despesas realizadas e realizadas e medidas, em muitos casos, na casa de obras, medidas realizadas, é uma clara infração à nossa legislação. Então, assim, essa situação ela vai ser uma situação que a gente está vendo e tem situações de todos os tipos. Tem pessoas que fizeram sem contrato, outras que fizeram sem contrato e outros que têm contrato e com licitações. Quem não tem contrato, quem não tem papel. Já era. Então, assim, tem uma Vou série falar um de... negócio Já aqui. era. O governador vai mandar no Natal um cestão. Tá? Então vocês já entenderam. Entendeu? Não vai receber. Se não tiver contrato, não tiver nota para empenho, esqueçam. Mas se tiver Essa previsto. situação, Vai lá em Matupá, lógico, né? a gente vai, todos os contratos que forem realizados e o recurso estiver empenhado, isso aí já está certo. O problema é que há muito mais despesa aí do que recursos disponíveis no orçamento para empenho. Então há um problema muito sério, a gente já levou isso inclusive ao conhecimento da Procuradoria do Estado, para que a gente já pense na sua solução. Óbvio que aqueles empreiteiros que na boa fé, com contrato feito, licitação feita, realizaram os serviços que foram medidos e checados pelos nossos fiscais, eles não podem ser punidos pela incompetência e ineficiência de quem mandou eles fazer. Então isso vai ser tratado e a gente vai ter que colocar realmente esse assunto mais sob a ótica jurídica, porque envolve muito mais do que só um orçamento. Jurídico. Mas, secretário, o senhor está falando dessa situação e ela realmente deve existir. Agora, no início do programa, a gente falou de uma outra situação que ainda está acontecendo, que são esses aditivos, esses novos contratos. Isso aí vai virar uma bola de neve. Exato. Eu realmente, assim, a cada dia fico sabendo de coisas novas. Pelo menos uma notícia que me deu alento em relação a essa questão orçamentária foi que o governo já mandou suspender de primeiro todas as obras do MT Integrado. Todas paradas por questões, inclusive, orçamentárias. As obras estão paradas do MT Integrado. Apesar dos recursos, em parte deles, serem recursos oriundos de empréstimos do Banco do Brasil, o orçamento, porque isso envolve também a contrapartida, e nem dinheiro para contrapartida o governo vai ter. Então, assim, esse levantamento que está sendo feito, infelizmente as informações não estão disponíveis nesse momento para que a gente possa fazer uma leitura real da situação, mas o que eu posso garantir é que as pessoas de boa fé que realizaram essas obras, a gente obviamente vai verificar, vai analisar caso a caso, a gente vai ter um tratamento agora dentro do que a legalidade, de boa fé. dentro do que a legalidade nos permitir. Então a gente não pode também punir o empresário por uma clara falta de planejamento do governo. Porque, assim, pelo que eu entendi, vai ser averiguado se realmente foi feito. O empresário fez essa xícara do Conexão Poder, da TV Pantanal. Foi licitado, foi contratado, ele não tem foi contrato, executado. Não tem nota fiscal, mas ele fez. Não, mas se não tem contrato, Não, se não tem contrato, realmente... Tem muita gente nessa situação? Não sei, eu sei que existe, mas assim, nesses casos... Se existe, dançou. Infelizmente, não há amparo legal que nos dê qualquer situação. Secretário, eu preciso fazer, se o senhor tocou no MT Integrado, duas perguntas Já está numa só. desintegrado, porque vai parar em janeiro. É isso que eu ia perguntar. Não, agora, dezembro, já está parado. Em dezembro. Parou. O senhor tem, nessa transição aí, informação de quantos % o governador Silval Barbosa conseguiu
avançar no MT integrado? E o senhor respondeu lá no começo do programa sobre a indagação do André sobre a Secopa. E quando se fala em Secopa, se fala também no VLT. O que tem de gasto já no VLT, embora o senhor não responderá diretamente a princípio por isso, mas o que tem diretamente de gasto do VLT, o que tem de gasto diretamente já investido no integrado, o que já foi executado, nos dois casos? O MT integrado, a gente tem o custo de MT integrado é 1,5 bilhões de reais, mais a contrapartida, mais os aditivos que na última vez que eu já vi, já chegaram a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais o custo total do MT integrado, 1.700 quilômetros. Esse é o custo. Foi feito 1.700 quilômetros ou não? Não, É isso que eu tô perguntando. 1.700 quilômetros, previsão de realização de 1.700 quilômetros. O custo hoje de 2 bilhões de reais, um financiamento de 1,4 bilhões, com previsão de contrapartida do governo já de 600 milhões de reais, que era para ser inicialmente 150. Aditivos estão sendo assinados nesse momento, a gente não sabe ainda para quanto vai essa conta, e o que a gente pode garantir é que todos os aditivos, todos os contratos vão ser olhados e revisados, uma vez que o financiamento do banco ele não aumenta à medida que os contratos vão sendo reajustados, o financiamento é fixo. E os contratos estão sendo reajustados. Isso significa que é uma boca de jacaré. Mas integrou quanto já desse gasto? Disso tudo já foi gasto? Quantas cidades foram integradas? Não, nenhuma ainda. Quer dizer, as obras estão iniciando, já foi pago mais ou menos 30% do total, porém a gente precisa checar em loco se já foi realizado 30%. Nenhuma conseguiu chegar a integrar? Não. Pô, mas 30%... Pô, tem 2 anos que o governador fala de MT integrado, que está integrando, que isso, que aquilo. Mas a dívida já está na conta. A dívida já está na conta de Mato Grosso. O Pedro Tax vai fazer o quê com isso, meu amigo? Porque o dinheiro, 30% já foi... 600 milhões. 600 contos já foram gastos, e aí o Pedro Tax vai fazer o quê com essa dívida aí? Vai continuar desintegrando esse estado, com essas 40 e poucas cidades, ou vai anular Acho que tudo? o investimento investimento ele é necessário e é importante. A gente precisa integrar, realmente, é uma meta louvável você integrar as estradas. Mas esses 1.700 quilômetros, é importante dizer que eles não contemplam todas as cidades, as 141 municípios do estado ainda. Existe ainda mais um investimento adicional de pelo menos 400 milhões que seriam necessários para aí sim milhões de reais, conectar a todas as 141 municípios na malha... Mas o MT integrado prevê 40 e poucas cidades só. Sim. É sobre essas 40 são as e poucas... cidades que ainda não têm uma ligação. As que não têm ligação. única, E vão ficar faltando Porque outras... são 24 mil São- quilômetros sem asfalto. Então, Mas secretário, secretário... será que vai MT alguém integrado são conseguir integrar 1.700 isso? E o VLT? Você não falou do VLT. Não, o Mas- VLT Só para não entrar ainda no... integrado É, Vocês por vão exemplo, pegar aí? é tipo assim, o Pode senhor mudar de falou que... assunto, tem que mudar. O senhor falou que por um gasto em torno aí de 600 milhões. Fazendo uma conta aqui, eu não sei se seria a conta exata, teríamos então aí que ter construído então pelo menos 30% desse previsto de 1.700 quilômetros. Daria mais ou menos 510 quilômetros. Isso aí não foi feito. E o senhor fala que na nenhum- verdade, a conta não é assim, porque na verdade envolve terraplanagem. Não foi feita a medição ainda, isso. Não, a medição foi feita, você não pode pagar sem a medição. Mas a medição ela não é por quilômetro pronto, é por itens. Né? Então, assim, o que a gente tem que verificar é se essa medição está correta. Tipo, não asfaltou, mas ele colocou o meio fio, Isso. ele fez a Colocou, sinalização. fez terraplanagem, Entra na fez terraplanagem, compactação, base, E subbase, o isso VLT? tudo. Entendi. Não, o VLT, infelizmente, O assim... VLT não vai ter, essa que é a realidade. Entendeu? Nem 2018, amigo. Pelo menos por enquanto não vai ter. Infelizmente, a gente nos deparou com uma situação de 70% do VLT hoje, dos 1,5 bilhões quase, pago. 70% E- pago. Mas é 1 bilhão mais ou menos. Já foi É por consumido. causa dos trens, né? O valor dele é por causa dos trens. 475, quase se um não me bilhão e meio. engano. Já, mas claro que já tem todas as... na obra do VLT conta as trincheiras, conta os viadutos, enfim. Conta os toda trens, aquela né? obra de arte que eles falam. Os né? 40 vagões, né? Enfim, Esse os que é o vagões. problema. Estão aí enferrujando. Estão aí tudo enferrujando. Falta 400 milhões para executar, e aí? E falta quase tudo para fazer.
E eu fiquei sabendo que está sendo coisa desfeita. Hoje de manhã me ligaram me dizendo que estão tirando os trilhos lá do viaduto lá do Parque Cuiabá, quer dizer... Para que foram botar trilho lá? Foram colocar trilho no viaduto da UFMT. Para que já estão tirando os trilhos. Estão tirando os trilhos? Nem no viaduto do Rio Cuiabá. O que eles alegaram? Eu não sei, eu recebi uma denúncia hoje. Isso tinha que chamar o Maurício aqui. Falando em Maurício, deixa eu só falar aqui. Maurício? Tem, claro. Falando em Maurício... Amarelou por quê? Eu não amarelei, quem amarelou foi ele. A nossa produtora está lá, Márcia Matos, ele já amarelou para vir aqui. Ô Maurício, o senhor está de brincadeira, né, Maurício? O senhor amarelou 4 vezes para vir aqui já no programa. O senhor tem muito o que explicar. Vai ser penta. Na semana passada, o senhor chegou de marcar a entrevista e, faltando horas para a entrevista, o senhor desmarcou. Isso não se faz. O senhor deve muita explicação para a população de Mato Grosso, principalmente da população de Cuiabá. Aonde foram parar os recursos do VLT, aonde foram parar todo esse recurso que foi aplicado em obras aqui em Cuiabá, obras mal feitas, mal planejadas, mal geridas, enfim. Tudo de qualidade duvidosa. Tudo de qualidade duvidosa, né? Responde. O senhor está convidado para vir aqui dar essas explicações, se é que o senhor tem coragem, né, seu Maurício? Eu queria Continua, pessoal. O senhor falou já do VLT, né? Eu posso mudar de assunto, porque eu tenho que pedir aqui, senão eu vou levar porrada. O VLT, até o prefeito Mauro Mendes esteve aqui no programa retrasado, e ele também falou, não acredito que chegue sequer à ponte. E ele estava certo. No começo do ano ele falou, não vai nem ligar a chave até a Copa, gerou uma polêmica danada. E agora ele está dizendo que não vai chegar à ponte, e se chegar, eu faço as palavras dele, vai servir para quê? Né? Vai virar vado de samambaia? Enfim, tem que repensar muita coisa. Secretário Paludo. É Paludo vai, mesmo? Paulo, é Paludo, né? Paludo. Cineri Paludo. O que o futuro governador Pedro Táxi tem contra a agricultura familiar? Porque o governo Silval Barbosa está encerrando aí com uma pasta específica para esse setor, que é o departamento da Secretaria, a CEDRAF, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. E esse setor, ao que consta, pelo menos na denominação da sua pasta, não estará diretamente contemplado. Como é que vai ser essa política aí gestão do Pedro Táxi e a sua, por consequência, junto aos pequenos agricultores? Muito boa pergunta, porque na verdade... Obrigado, não, você me deixa muito feliz. É porque na verdade não tem... de contrato aqui. Tá bom, depois a gente dá uma... Ele nem assinou o contrato. Já está renovando. Renovação. Porque na verdade é o seguinte, quando eu comecei a explicar um pouquinho do que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje a CEDRAF que você tem hoje, ela é dividida em 2 partes. Na verdade em 3, mas em 2 partes, porque ela tem um MT regional lá dentro também que está sendo para outra área. Mas ela é dividida hoje em agricultura familiar e agricultura empresarial. Quando a gente começou a discutir o processo do que seria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o próprio governador Pedro Táxi falou o seguinte, não, vai ser só a Secretaria de Desenvolvimento, a parte de agricultura empresarial. A parte de secretaria, a gente não sabe ainda, não sei te dizer se vai ser uma secretaria, se vai ser um gabinete, se vai ser uma agência, mas a Secretaria de Agricultura Familiar... Não tem peso para ser uma secretaria. Ela continua... Não, mas tem trabalho. Não tem peso. Eu vou te falar... mas tem trabalho. Não tem peso comparado com a do negócio. Peso da secretaria para colocar, para virar cabide de emprego, aí depende do que você fala. Aí não dá. Mas me permite corrigir. Talvez, quando você fala peso, talvez você está olhando só pelo ponto de vista econômico. Sim. Mas pelo ponto de vista de trabalho, a agricultura familiar ela precisa de 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, a questão de fundiária, tá? Regularização fundiária. E isso é um trabalho hercúleo para se fazer, que demora tempo, que demora recurso, que demora todo o processo. Segundo, extensão rural. Você não faz agricultura familiar, e isso não é exclusividade do estado de Mato Grosso, é no Brasil inteiro e no mundo. Você não faz agricultura familiar sem você ter o processo de extensão. Eu até particularmente eu não gosto muito de agricultura familiar, porque é um termo até talvez um pouco ideológico. Do termo. O que você tem o que você claro, porque o termo, na verdade, o que você tem é o seguinte, é a mesma coisa de empresa urbana. O que você tem é micro, pequenas... básica, você tem porque assim, você tem pequenas, grandes e médias propriedades. Você pode, numa pequena propriedade, ser um grande produtor. Exemplo disso, fruta. Fruta tem um valor agregado que numa área de 50, 30 hectares, você tem a receita de uma área de soja de 2.000, 3.000 hectares. Então é o seguinte, você tem pequenas propriedades, micropropriedades, médias e grandes. Por falar em fruta, você só não vai pegar um abacaxi nesse setor aí, desculpa o trocadilho, porque o governador Silval Barbosa, por exemplo, a grande crítica foi que ele destinou ínfimos nem milhões não foram,
R$ 1.000 para custear essa pasta, para cuidar da agricultura familiar. Quer dizer, R$ 1.000? Não, ínfimos mil. Não chegou a milhões, né? Não chegou a milhões. Volume financeiro. novo aqui. Milhares de É, reais. a proeza do Paulo Coelho. Milhares de R$ 1.000. reais. Mil você bota. Essa foi ótima. Ai. Ganhei o Ia dia. passar despercebido se o Já pegou, né? Mil. O contrato tá cancelado. Não, porque eu falei no singular. Eu falei no singular, você não entendeu. Como o contrato não foi Ele com o assinado contrato ainda. já assinado, já perdeu vai o contrato, assinar, perdeu Já vai o rasgar o contrato. contrato já. Mas assim, milhares de reais, é isso, né? milhares, não chegou a milhão. E aí, é um problema que o Silval enfrentou, de fato, a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria Ele colocou de, as pessoas erradas atualmente. de Agricultura É, familiar. Mas é. pode ser questão de gestão Não também. é só questão financeira. Então, como é que resolve isso? Colocou Ó, assim, ó, político lá primeiro, para tocar o primeiro a é o seguinte, secretaria. olha, Não isso, funciona. isso não é só para Sinfra, isso não é coisa. Mas é o seguinte, ó, a agricultura familiar, e eu trabalhei bastante no setor, vindo lá do Ministério da Agricultura, é o seguinte, não é só questão de recurso financeiro. Recurso financeiro, você pode ter um recurso que for. Se você não tiver duas coisas somadas a recurso financeiro, que é o seguinte, é gestão dentro desse processo. Saber o que precisa fazer e até mais do que isso, saber o que não se pode fazer. É fundamental para esse processo. A agricultura familiar, a agricultura de pequeno porte, a grande porte, ela tem um potencial extremamente grande até para você alavancar novos negócios. Mas ela precisa ser conjunta em 3 fatores. Primeiro fator é essa questão da regularização fundiária. Segundo fator é essa questão de extensão rural. E terceiro valor é o que está todo mundo falando hoje, é o APL, que é Arranjos Produtivos Locais. Se não adianta você ter lá um assentamento, não adianta você ter lá uma produção, se você não tem para quem vender essa produção, aonde comercializar, como fazer esse processo. E isso demanda muito trabalho para fazer. É diferente, por exemplo, de você ter o conceito de agronegócio, você botar uma industrialização lá e ele se andar por sozinho. O processo nessas pequenas e médias propriedades rurais, você precisa que esse trabalho ele seja conjuminado, ou seja, ele seja conjunto dentro de 3. Você tem que ter a PL, olhando para quem vai comercializar. Você tem que ter a questão da regularização fundiária e você tem que ter a questão da assistência técnica rural também. Paludo, eu queria só perguntar uma situação, André, Nós temos aproveitando... 30 segundos. 30 segundos, rapidinho. O ministro Nery Geller está no olho do furacão aí com essa questão da Operação Terra Prometida. Você trabalhou com o ministro? Nery é uma pessoa fantástica, um cara obstinado, sabe o que quer, sabe como precisar fazer. Eu tive a grata oportunidade de trabalhar com ele dentro da Secretaria de Política Agrícola, onde ele dava trabalho, dava tarefa para fazer. Eu nunca tive nenhum tipo de escutar, Você nem acha falar que está sendo disso. injusto o que está Eu sendo? não posso dizer que está sendo injusto ou não sei o que. Eu posso falar da minha experiência que eu tive junto com ele. Toda a minha experiência do que ele foi ilibado, nunca me pediu para fazer nada fora da ilegalidade, nunca me pediu para fazer nada que eu não fosse fazer ou que não fosse. Então, assim, o trabalho que eu posso fazer com o Nery, para mim, foi extremamente grato e a oportunidade que eu tive dentro do Senhores, Ministério nosso tempo acabou, está estourado. O Robertão está dando tchau para mim ali já atrás da câmera. Márcia Matos, nossa produtora, traz para nós o presente aqui. Passa por trás deles aqui, por favor. Passa aqui por trás. Pode entrar, entra no quadro, pode entrar. Obrigado. Ô, Márcio, obrigado. Uma lembrança da Conexão Poder. Coloquem em seus futuros gabinetes para que vocês não esqueçam do nosso programa, do nosso site, da nossa emissora. E os senhores façam um bom trabalho a partir do ano que vem. Algum ponto que deixamos de tocar que os senhores queiram colocar aí? Queria só pedir para o secretário Marcelo agilizar ali a duplicação da chapada. Da chapada. Aquilo é prioridade, né, Paulo? Aquilo ali, vou te falar, além a vida agradece, né? Não é só o turismo que agradece, não. O senhor que vai ter. Senhores, muito obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista. Eu acho que foi bastante produtiva e esclarecedora. Obrigado, que os senhores tenham boa sorte a partir do ano que vem, neste governo que se inicia. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade que TV Pantanal, Conexão Poder, André, Paulo e Abdala. Que vocês contem com a gente vai realmente estar passando por um momento de transição intenso, já estamos assim muito ansiosos para realmente chegar dia primeiro, não chega o carnaval e não chega essa virada de ano para a gente poder estar lá dentro. Eu tenho certeza que a gente não vai faltar empenho, não vai faltar vontade, não vai faltar coragem para enfrentar os desafios que Mato Grosso precisa que sejam enfrentados. E a maneira que eles vão ser enfrentados vão ser da maneira que o governador pediu, foco na mudança, de uma maneira com um choque de caráter, um choque de gestão que Mato Grosso merece. Como é que não haja rombo? Tá certo, eu vou até me levantar para cumprimentar o senhor. Tudo de bom, obrigado. Sucesso, parabéns, Paulo, parabéns. Olha, vou dar um recado em pé para você em casa. Aliás, para você em casa não, para você que é repórter, que você que é editor de jornal, de site,
Quando vocês citarem alguma coisa que foi falada aqui nesse programa, que algum entrevistado falou aqui, que, aliás, todos os programas que nós tivemos aqui na TV Pantanal foi repercutido por toda a imprensa, mas aí grandes jornais pegam e colocam lá assim, o governador Pedro Táxi, fecha em mim aí, Robertão, fecha em mim que a dura é grande. O governador Pedro Táxi disse em um programa de TV, gente, pelo amor de Deus, um pouco de ética não faz mal para ninguém no jornalismo, aliás, em qualquer área, de qualquer profissão, em qualquer ramo de atuação. Ética não faz mal para ninguém. Humildade também não. Humildade também não. Seria muito simples eu chegar aqui e fazer um telejornal, por exemplo, até pegar o jornal A Gazeta, que aliás também não deu crédito no material, e ler o jornal e não falar qual jornal é. Seria muito fácil fazer telejornal dessa forma, não é? Então vocês editores, vocês repórteres de jornais e de sites, não vou nem falar nomes aqui, coloquem o crédito, porque as entrevistas aqui são polêmicas e pautam os veículos de comunicação. Eu acho que não tem demérito nenhum colocar o crédito, colocar o programa Conexão Poder, colocar a TV Pantanal como fonte da sua notícia. Não precisa falar meu nome não. Paulo Coelho, nem o seu, nem o Abdala, aliás, o meu precisa. Vocês aqui. Obrigado. Ganho caneca, obrigado mais uma vez. Pediu aumento de salário. Você já é sócio aqui. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, 22 horas, aqui no canal 22. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuide mais da sua pressão arterial.